Bom, gravando então, vamos começar. Então, começar a trabalhar aqui esse primeiro texto da Cris Oliveira, né? Onde é um texto introdutório, né? Onde o próximo texto também, ele é um pouco mais rebuscado, mas onde ela apresenta aí algumas linhas e alguns fundamentos e referências epistemológicas, vamos dizer assim, do que passou a ficar conhecido como a teoria queer, né? Então, ela vai apresentar mais ou menos esses autores, especialmente Foucault e a Butler, né? Porque o Preciado já é um autor propriamente de dentro da teoria queer, né? A Butler também tem um pezinho dentro, mas de todo modo, assim, ainda existe uma crítica, né? Uma diferença que o próprio Preciado faz a Butler, né? Bom, como é que a gente faz? Vocês têm questões? Querem colocar aí, começar por elas? Eu tenho alguns encontros. Vocês, pessoal do online, está ouvindo aqui? Estão ouvindo o que a Yasmin está falando? Perfeitamente. Tá. Diga aí, Yasmin. Quando eu pensei nesse texto, na verdade, já foi uma inquietação, porque quando se pensa em teoria queer, né, é como se nós tivéssemos caminhos fixos, digamos assim, né? E como pensar uma teoria em caminhos fixos se ela já vem destruir outros conceitos, né? O que seria gênero, o que seria uma genealogia dentro de uma sexualidade, o que seria corpo para o sexo, corpo para a sexualidade, enfim. E aí, quando a gente pensa no encontro, né, como entre Foucault, Butler e Preciado, o primeiro incômodo é em relação ao encontro, né? De que encontro nós estamos falando? Porque é interessante esse jogo de palavras que existe no próprio conceito bolsoniano, digamos assim, né? Está na cena. E aí, eu coloquei aqui algumas observações. Por exemplo, se eu parto do princípio que a teoria queer ela pretende expandir a comunidade de ativismo anti-homofóbico e afirma que a sexualidade não pode se resumir a esquemas de categorização, como eu consigo constituir, a partir de uma visão Foucaultiana, uma genealogia da sexualidade sem estar categorizando, por exemplo, uma esfera de poder saber prazer, né? Como conversar com isso quando a gente parte para Preciado e ele começa a questionar que, inclusive, a teoria queer não pode ser uma teoria da Butler, né? Porque quando se pensa em teoria queer e não se tem sei lá, um mínimo de noção dos conceitos da própria teoria queer, você associa a Butler pelas críticas que ela tece, né? Então, que espaço é esse? Que encontro é esse? Onde eu não posso categorizar, mas eu preciso pensar uma genealogia dentro de um escopo que já é poder saber fazer. Como trazer isso dentro de uma ciência-confissão, né? Porque a grande crítica do Preciado é que nós estamos no século, digamos, pós-moderno, né? Porque já não podemos mais falar em contemporaneidade, isso já é, né, como se fosse velho falar em contemporaneidade. Então, como olhar para essa produção, digamos, de verdades, de rituais, em uma conjuntura de corpo, de sexualidade, da vivência desse gênero, dos rótulos, da categorização, sem confissões? Eu preciso saber. Quem sabe detém alguma coisa, né?
Saber moderno provém das confissões. Saber moderno provém das confissões, perfeito. Então, será um encontro? Eu, escutando o que você está falando, porque eu até marquei, ele fala aqui nessa dupla função da teoria, de evidenciar as produções possíveis e conceitualizá-las, além de um trabalho crítico de desconstrução dos discursos. Aí é como se você vai fazendo e vai destruindo, você vai fazendo e vai destruindo. Eu acho é uma posição difícil, assim, a gente tem hora, por isso que a gente fica mais, será que é a Butler? Será que não é? Mas não posso dizer que é. Eu acho que tem uma balança ali, fora que pesa, eu acho um pouco difícil de fazer a leitura porque ele está chamando de teoria. O próprio Preciado, né? Ora ele se diz um defensor e um estudioso da teoria queer, ora ele diz que não é para seguir o que está posto. Porque onde ficam os corpos transviados? Né? Onde ficam os corpos que estão à margem? Se não é para eu categorizar, se não é para eu fazer nome. Né? Então, na verdade, em uma lógica discursiva, onde existe esse encontro? Será que nós não estamos falando do fato de que a linguagem é inevitavelmente binária? É uma pergunta. Que precisa de teoria, né? Eu não estou necessariamente afirmando isso, mas é uma questão importante. Né? Agora, eu também acho que eu não sei se a autora está propondo um encontro, né, da Butler com Foucault e Preciado. Eu acho que ela está dizendo de onde é possível partir para fazer alguma discussão. Por exemplo, não tem como não partir do Foucault. Né? Quer dizer, a própria Butler e o Preciado também já fazem as críticas ao Foucault. Porque o Foucault também não vai muito atrás da questão, né? Por exemplo, hoje em dia tem toda uma atualização do Foucault com a problemática dos matáveis, né? Do homo sacer, enfim, os que estão abaixo do que o Boaventura chama de linha abissal. Quer dizer, que isso o Foucault não vai atrás. Né? Foucault fala da constituição do indivíduo moderno como sujeito, como objeto, né? Aquela coisa lá, e diz como é que fala do poder disciplinar, do biopoder, da biopolítica, como é que se constitui um sujeito como a sexualidade, o dispositivo da sexualidade. Foucault morreu em 84. O próprio Foucault era um marginal, né? Nesse sentido, ele era homossexual, era militante gay e tal. Então, eu acho que não sei se ela está propondo um encontro. Eu acho que ela está propondo, até porque eu acho que ela também remete às críticas, né? Que são interessantes. Como essa, por exemplo. Foucault, não, apesar de Foucault ter feito uma militância gay e etc., ele não teorizou muito, não foi muito atrás das identidades marginais, não foi atrás disso. Ele tem um livro sobre a Herculine Barban, né? Lá, um transexual, né? Uma transexual, que é muito interessante, ele faz uma análise genealógica do diário. Era muito focado mesmo para as questões lésbicas e gays. Mas o Foucault não, rigorosamente, assim, o centro quando ele vai falar dessas coisas, o Foucault ele fala de uma maneira muito adjacente, muito lateral. Não é o foco principal dele, né? Mas a gente não pode desconsiderar de que quem realmente revelou, né, ou desvelou que o nosso funcionamento existe toda uma politização do corpo, do sexo, do prazer e etc., foi o Foucault. Ela diz aqui, eu não sei se é nesse ou se é no outro texto, mostrando isso, né, de que, por exemplo, o marxismo não alcança isso. O marxismo fala de toda a exploração e da
da incidência do poder em termos de um sujeito de classe, um trabalhador e tal. Está errado? Não. Está errado. O problema é que de lá para cá, da sociedade industrial para cá, além disso, que isso se mantém, né, tem toda uma politização e um investimento, né, do corpo, da sexualidade, do que em psicanálise também a gente chama de gozo. O Lacan lá sinaliza com o discurso do capitalista, tem a ver com isso. Uma promoção e uma intensificação. Eu acho que eu já disse isso para você, mas não custa repetir. Tem um psicanalista muito interessante, que é o Jean Luch, francês, que ele faz uma analogia, ele tem um texto que vocês encontram aí na internet. O título do texto é As Intensificações do Prazer. Bom, bota intensificações do prazer que aparece, né? Mas o Aluche, ele é aquela famosa frase, foi ele quem disse a famosa frase de que a psicanálise tem que se tornar Foucaultiana, não é? Eu não concordo 100% com ele, mas acho que, de uma certa forma, é isso que está acontecendo com a psicanálise, não necessariamente Foucaultiana, né? E ele tem um texto, esse texto vocês encontram na internet facilmente, onde ele faz uma analogia, na verdade, uma certa homologia entre o que ele chama, não é que ele chama, né, que está na obra do Foucault, que são as intensificações dos prazeres do corpo, e o que o Lacan chamou do mais de gozar. Mais de gozar em Lacan faz uma relação homológica com a mais-valia em Marx. Ele, no fim das contas, o que acontece? É que a partir de um determinado momento, nosso corpo nós descobrimos o corpo, né, e a sexualidade, e isso foi intensificado. Inclusive, é uma questão que ela começa a colocar, né? Se vocês lerem, recomendo que leiam, aproveita o carnaval para ler. Sim, Para ler a história da sexualidade, né? Não é um livro difícil. Não, eu já disse para vocês, não é um livro difícil, não é diferente das Palavras e as Coisas, que é um... Oi? Ou não? Pode levar. Oi. Então, As Palavras e as Coisas é um texto muito denso, né? Não é um texto simples. Mas a história da sexualidade é um texto à vontade de saber, né? Os outros, eles são um pouco mais complexos. Demandam um certo conhecimento de filosofia grega e tal, e etc. Mas a vontade de saber, não. A vontade de saber é um livro legível, né? que é pequeno também, então dá para ler no sábado de carnaval. Igual a Né? Canto com Sade. Não, Cante com Sade, não. Não, Cante com Sade. Vamos chegar no Mas, enfim, a tese do Foucault na história da sexualidade é esse, que tem esse papo de repressão sexual. A sexualidade não foi reprimida, ela foi descoberta, ativada e incentivada no mundo moderno, especialmente a partir do século XVIII. Né? E que, obviamente, isso tem a ver com o mercado, com o capitalismo e tal. Inclusive, a constituição dessas identidades. Né? Nesse texto, ela fala disso, né? De como se constituíram, e daí a crítica do Preciado, né? Que o Foucault também já tinha feito, mas não da maneira. No século XIX, né, talvez tenha sido o século mais moralista da era moderna, foi onde, por exemplo, se constituíram as personalidades perversas, né? A classificação das perversões, Foucault fala disso também, né? Pela psiquiatria, né? Os sexólogos, psiquiatras da época, toda a construção das várias identidades, né? Dos vários personagens perversos. E que a ideia, exatamente essa, tem a ver com isso que a Yasmin estava dizendo. Você cria o perverso, constrói um saber sobre o perverso e controla o perverso. Imagino que seja a sua crítica ia por aí, né? O que mais? Não, pessoal, é porque uma coisa que eu acho interessante, no momento que ela começa a falar sobre a bolsa, ela traz muito isso, que assim, o grande ponto de partida da discussão da bolsa tem a ver justamente com essa questão
Mas como que o movimento feminista, ele meio que cristalizou algumas identidades, algumas categorias identitárias, né? Para pensar a questão de gêneros. E aí eu fiquei imaginando e me perguntando também se existe algum tipo de paralelo ou algum caso que possa ser pensado na relação também da crítica da análise das identidades. Sim. Se existe alguma correspondência entre essa crítica que a Butler faz e a crítica que a psicanálise faz? Sim, porque, quer dizer, se critica a psicanálise de uma certa forma, porque a psicanálise seria binária nesse sentido de manter a identidade ou a identificação do homem e da mulher. Né? Olha lá, a crítica, né, tem a sua pertinência, pelo menos até certo ponto. Mas depois do Lacan, você dirigir essa crítica a Freud, por exemplo, ela é bastante pertinente. Né? Agora, depois do Lacan e a dimensão do gozo, isso não se sustenta. Porque tem uma descrição aqui no texto que ela fala da potência no Preciado, que ela é muito parecida com a noção de gozo em Lacan. Né? Ela não tem, o gozo não tem, a não ser o gozo fálico, né? É só o gozo fálico que é um gozo sexuado em Lacan, né? O resto não tem, não é homem, mulher, não é hétero, não é homo, não, o gozo é o gozo do corpo. A exceção do gozo fálico, que é uma parte do gozo do corpo. No fim das contas, rigorosamente, todo gozo é do corpo. Né? Em Lacan. Não tem como. Mas o gozo fálico, em Lacan, é uma parte do gozo do corpo que é sexualizado. Né? Nem todo gozo é sexualizado, só o tal do gozo fálico. Então, e essa crítica não é só do Preciado, né? Essa crítica já vem sendo feita aos estudos de gênero, exatamente porque o risco deles incorrerem naquilo que criticam. Né? Quer dizer, você critica o binarismo, mas aí cria o trans, o não binário, cria, né, uma série de nomenclaturas que acabam sendo categorizações. Né? Era essa a crítica. E é exatamente isso que a teoria queer vem, né, de uma certa maneira, criticar também. Né? E que é semelhante. Né? Pelo menos o alvo é o mesmo. A forma pode ser diferente, mas o alvo é o mesmo. Né? Lembrem que a gente já trabalhou aqui, né, a ideia da Butler de que a heterossexualidade, tudo bem que o Preciado até concorda com isso, mas concorda de uma maneira crítica, né? De que a heterossexualidade normativa ela é produzida pela foraclusão da homossexualidade. Lembram disso? Ela fala isso no problema de gênero e não me lembro se no Corpos que Importa ela fala isso também. Mas é a tese da Butler. Que é uma posição da Butler com a qual eu não concordo, já disse para vocês que não concordo, que a primeira posição do sujeito seria homossexual. E que a foraclusão dessa posição homossexual seria o que sustentaria a posição heterossexual. Quer dizer, você precisa do binário para constituir a heterossexualidade, você precisa criar o binarismo para sustentar a heterossexualidade, porque você precisa de uma sexualidade abjeta para rejeitar. Essa é a tese da Butler. E o termo foraclusão, inclusive, é polêmico, porque é um termo de Lacan que ela usa, mas não usa da mesma forma. Ela usa da maneira dela. Né? Mas a ideia é essa, né? A crítica da teoria queer é essa, de que o sujeito é queer, né? Que também é complicado, né? Mas, de todo modo, é essa a dimensão, né? Porque a impressão que eu tenho, aí, obviamente, eu preciso dizer isso, confessando para vocês a minha ignorância na teoria queer, né? Quer dizer, meu limite aí, eu não sou propriamente um especialista nisso, mas a impressão que eu tenho é que é como se a teoria queer quisesse descer, a gente pensa com o que a gente tem, né? Então, é como se eles quisessem descer a condição gozante do corpo. Não é? Quer dizer, o
sujeito gozante, se é que existe sujeito, porque em psicanálise o gozo exatamente é o apagamento do sujeito, né? É como se ela quisesse tirar toda e qualquer estratificação do gozo e quisesse pensar o sujeito numa condição de puro gozo, o que é complicado, né? Mas, assim, como se não tivesse nenhum tipo de identificação e etc. Como se uma potência, não é? Uma potência in loco, vamos dizer assim, uma potência sem, né, sem nenhuma discriminação. Isso para a psicanálise está ok. Não é? O gozo é alguma coisa dessa ordem. O problema é que esse gozo ele vai ganhando balizamentos significantes. O falo é um deles. Não é? O nome do pai, em Lacan, estou falando do Lacan, né? O nome do pai é outro, fica aqui. Ó. Entende? E isso vai alterando a forma de gozo, não é? A possibilidade do gozo do corpo. Como, por exemplo, a sexualização do gozo, né? Quer dizer, nossa vida sexual é balizada pelo tal do gozo fálico. Seja homem, seja mulher. Né? Qualquer vida sexual está nessa ordem, para Lacan. Mas isso implica também que nem todo gozo é sexualizado. Tem o outro gozo do corpo, como diz Lacan. O Freud já tinha sinalizado para isso com a tal da pulsão de morte, né? Que é uma pulsão que não é sexual. A pulsão de vida é sexual, né? Tudo bem, está lá e tal, bonitinha, mas a pulsão de morte não. Bom, a pergunta é exatamente isso, por isso que eu provoquei, dizendo, será que a linguagem não é sempre binária? Né? Porque isso é uma questão da tese para isso, para essa questão, né? Porque o Lacan, primeiramente, disse assim, a estrutura de linguagem é S1, S2. Né? A escritura algébrica de Lacan para a linguagem é essa. É significante 1, significante 2. Né? S1, S2. Depois ele tirou o S2. Botou S, A. Quer dizer, a própria dimensão binária da linguagem também foi interrogada pelo Lacan. Mas, inevitavelmente, quando a gente fala, a gente opõe significantes. Não tem como não opor. A questão fundamental que eu acho que tanto o estudo de gêneros como a teoria queer e o próprio Lacan dizem é o que é essa oposição ela não cria ontologias. Né? Ela não cria ontologias. O Lacan é muito claro, por exemplo, quando vai falar somos homens e mulheres que não passamos de significantes. Não tem ontologia. Não é homem ontologicamente, no sentido do ser, né? Existe alguma entidade, algum ser que é o homem e um ser que é a mulher. Isso não existe. Isso vai se constituindo de alguma maneira a partir desses balizamentos. Entende? Então, problema que eu acho, e aí eu estou fazendo uma leitura meio enviesada, né, pelo Lacan, mas vocês não preciso declarar meu viés lacaniano para vocês, né? Mas o problema qual é? É que isso, de uma maneira geral, politicamente falando, discursivamente falando, etc., cria ontologias. O homem, a mulher, o gay, o trans, etc., etc. E isso pode ser questionado. Inclusive o sujeito queer. Inclusive o sujeito queer. Onde é que está o sujeito queer? No rompimento desse fluxo. Que existem experiências fora da linguagem, existem, mas não são boas coisas. O gozo do corpo. O gozo do corpo pode lhe permitir um adoecimento, uma coisa qualquer, um querer sair da linguagem. Nem tudo é significante. Existem experiências com o real, por exemplo, né? Geralmente são experiências de horror. Ou não sei, se não estiverem entendendo, perguntem. Perguntem. Né?
Mas vamos voltar para o texto, então, que talvez fique mais, É né? melhor. Para quem está... Essa história da linguagem é a partir dessa posição, ou se me tem uma posição? Por definição, isso não é só psicanálise, não. Isso começou com a linguística, né? A linguística deixa muito claro de que a linguagem, ela não se opõe a um objeto referente. Não é assim, isso aqui é garrafa. É o que a gente imagina fenomenicamente, a nossa ingenuidade fenomênica acha que é assim. Eu tenho uma palavra que nomeia a coisa, né? Então, tenho garrafa que nomeia esse objeto referente. Não é assim. O Saussure já tinha dito isso. Isso é muito freudiano, né? Porque o Freud já dizia também que não tem objeto. O Saussure dizia, a linguagem não precisa de objeto referente. A linguagem é uma estrutura de signos oposicional, não é? Você tem... Não é que você se opõe ao objeto. Você tem uma estrutura de signos, daí a ideia da significação, né? Que se opõe. Então, essa estrutura de signos que, para o Saussure, é a definição de linguagem, que me permite dar significação às coisas, aos objetos referentes, inclusive. Mas eu também dou significações a objetos que não existem. Então, como é que eu iria, se eu precisasse do objeto referente, eu não ia conseguir falar de coisas que não existem. O próprio conceito de existência ou de inexistência, né? A inexistência existe? Não é? Quer dizer, é complicado isso. Mas é nesse sentido de que, se você nomeia, você também está dizendo o que não é, a partir dessa nomeação. Tem uma negativação, né? Tem uma negativação da linguagem, aquela ideia hegeliana que o... Tudo bom? A ideia hegeliana de que a palavra mata a coisa. É exatamente isso. Porque a gente não trabalha com a coisa, nós não funcionamos com a coisa. Porque a estrutura de linguagem não precisa da coisa. E quando eu digo garrafa, garrafa é uma palavra, é um significante. Não é isso. Entende? Porque em outra língua é outra coisa, outro significante. Se tivesse uma ontologia da garrafa, nós teríamos que falar o mesmo significante em todas as línguas. Não é verdade. Então, para você ver como é uma oposição que inclusive é arbitrária, como diz o Saussure, que tem a ver com a cultura. Então, não há ontologia, a coisa não é necessária. A coisa, inclusive, para Freud, desde Freud é assim, né? A coisa não está lá. Vocês lembram lá do pente do Freud? Aquele modelinho lá da interpretação do sonho, né? As inscrições psíquicas, ele diz com todas as letras lá no capítulo 7, da interpretação dos sonhos, aqui não tem coisa. O objeto não está aqui, né? Só o traço dos objetos. Freud estava falando de estrutura de linguagem sem saber. O Lacan diz isso, de que o Freud funda a novíssima linguística antes da linguística ter aparecido. Ele já falava disso, né? Que os traços minêmicos não são a coisa. Só que ele não tinha linguística, Freud. Né? Linguística, o Saussure é até contemporâneo dele, mas o Saussure morreu em 16. E eles não conversaram. Então tem uma oposição, mas não é uma oposição palavra e coisa. Daí o título do Foucault, né? As palavras e as coisas. O título do livro. A palavra não se opõe à coisa. Mas por que se oporia? Se a gente supõe que elas convergem, né? Supõe. Garrafa e isso daí parece convergir porque a gente usa a palavra, né? Embora eu não sei. Sim, mas é no sentido de uma indicação, né? Do que é, de uma significação. Para eu dar uma significação, eu preciso de pelo menos dois. E se eu disser garrafa, eu não sei exatamente o que é garrafa. Né? Se eu fizer assim, essa garrafa, aí é diferente. Mas garrafa pode ser uma porrada de coisas. Como ela não tem um sentido fixo, né? Então, pessoal, tu conhece? Você tá falando de garrafa. Essa Se houvesse uma ontologia, você não podia chamar mais nada de garrafa, só isso aqui.
E aí a linguagem seria... É o problema da tal do GT, não, não GT Chat, GPT Chat, esse negócio da Chat GT. Agora não é sério. A inteligência artificial que está rolando aí, né? De que é um chat, é um programa que escreve como se fosse um sujeito, né? E isso é um problema, né? Aí são... Eu fiquei pensando outra vez sobre isso. Gente, será que as pesquisas científicas daqui para frente vão estar trabalhando mais chat de GPT ou por que vão lá? Você pagar, você pode ter acesso. É porque você fala, eu quero que você escreva sobre isso. E Ele articula tudo. Articular, mas você quer organizar. não, vem um texto Não, parece que vai feito. É um chat de inteligência artificial. Eu queria um texto para os projetos de dados. Sempre tem puta que pariu. O outro só vai escrever, tá? O chat GPT falando sentença, ele só... Diz a sentença mesmo. Ela faz. Inclusive, se você colocasse, mas tal coisa não seria tal, isso, ele refaz o negócio, incluindo aquela colocação. Os TCCs daqui para frente não tá bem Mais fácil, né? Ele vai produzindo. Talvez ele vai dando outra. Vamos, se só gostou disso. Será que o chat GTP é? Chat GTP é um sujeito, né? Diga. Essa discussão, e assim, para um aluno isso soa como aquela coisa, né? Solução dos problemas, né? Realmente tem uma reflexão, né? Aí eu falei, não, tudo bem que se você usar de uma forma disciplinar e não usar para reflexão para mim, né? Tudo bem, vai ser uma solução para os seus problemas, mas a quantidade de profissionais que fazem fórmula que não vão fazer fórmula. Olha aí, tanto de gente vai ter o título de profissional que não vai ser profissional. Há um ganho na problematização do que você escreve. Há um ganho. Você está ali, assim, está errado, vou ali, volto. É isso, a gente pode utilizar aquilo que a gente escreve, né? Peraí, está errado. Por exemplo, por isso que supervisões de escrita são ótimas. Você vai, a pessoa olha, mas peraí, você escreveu isso aqui, volte naquele texto tal, naquele tal, você vai ler o texto tal, naquele lugar. É um ganho, né? Construção, né? Saber. O problema do chat GTP, porque ele não é um sujeito, é porque ele escreve o que sabe. A gente escreve o que não sabe. Inclusive, você aprende muito quando você está escrevendo. Né? A inteligência artificial, ela não tem como se acessibilidade de inputs e dados do plano naval. Ele é treinado. E a gente tirar um volume de informação. De todo modo, é uma coisa genial, né? Porque a lógica... Ele vai só catando, ele Mas vai... ele não, se você passar ele por um problema de plágio, ele não... É porque não é ele plágio. constrói. É exatamente isso que é o negócio da inteligência artificial. Ela é tão bem elaborada, tão bem articulada, que ela é como se fosse uma pessoa. Eu não estou prestando estado no passado. É isso, acho que eu tô... Internet 3.0. Já tem até uma piadinha, né? Uma charge, de que o cara chega, pergunta aí para ele qual vai ser o futuro da humanidade. Ele diz, a humanidade não será necessária. Não duvido, não. Já sei, esse filme aí. Vai morrer. Nós estamos fofocando aqui, porque, hein? Tem alguém querendo entrar aqui. Diga. Esse dispositivo também, ele surge como esse sujeito que não quer dar de conta. Falta, dar de conta de dar o seu céu. Assim, parece que, tipo, tanto os dispositivos, né, tecnológicos, como, por exemplo, digitalização, toda a questão da digitalização, como os feitiços de dinheiro, de ser hiperhíbrido, não sei o que. Um desses feitiços parece ser um dispositivo do indivíduo de querer meio que terceirizar a sua pauta original, a sua pauta, a sua questão, a sua pauta. E, se não me engano, tem até estava lendo essas referências no texto do Que é Poder, ele comenta que o Heidegger falava sobre a técnica. Ele comenta que nesse texto da técnica, ele fala que Heidegger fala justamente isso, né?
seja técnico ou tecnologia, como se fosse um dispositivo do próprio ser humano de voltar a si mesmo. Não voltar a si mesmo no sentido de dar de conta de si, essa tentativa de dar de conta de si, por meio de um dispositivo. Mas a tecnologia barra isso, né? Sim. E quando a gente fala sobre teoria queer, né, eu lembrei bastante das aulas de psicologia do semestre, que fala justamente dessa que não é desse tudo nada, né? Veio a alterações, né, conforme as épocas e tal, várias configurações de família e de amor. E daí eu lembrei justamente sobre essa questão e você apontou mais cedo isso, né, de que a sexualidade ela foi ativada, ela surgiu. Ele me parece que é justamente isso, como se, devido a configurações diferentes, a sexualidade, assim como outras variáveis, como medicalização, tecnologia, técnicas, elas surgem em determinadas configurações, elas surgem e daí tem esses dispositivos com essas estratégias que, para mim, é como se fosse essa tentativa do ser humano tentar dar conta dessa falha. E daí, quando a gente encontra uma variável que a gente, vamos dizer assim, coloca isso como foco, a gente vai mais longe, borda dos seus limites, larga tudo o que é possível de se largar ali, para ver se até onde eu posso ir para tentar dar de conta dessa falha no meio dessa variável, seja digitalização, seja tecnologia, seja sexualidade, seja qualquer outra coisa. E eu acho que isso volta até para o questionamento da Yasmin, né? Talvez a gente, a teoria que faz, constrói, tentou construir mais caixinhas para fazer alguma coisa com elas, né? E continua. Mas Talvez começou a desfazer. Exatamente. Construiu a caixinha de não ter A caixinha. sensação que eu tenho é que a cultura não formou, entende? Mas eu acho Como se a mas eu acho que isso faz parte do discurso social em si, né? Então, assim, para a construção da história, a gente precisou. Eu ia falar sobre isso, não, sobre as nomeações, né? As nomeações, em algum momento, foram importantes. Hoje, talvez, com a pós-modernidade, chegando aí nesse moderno, né? Moderno, a gente vai entender outras coisas. Acho que é isso que a gente vai fazendo, construindo, como ele está dizendo, costurando o tecido social, né? Para poder dar. Mas a nomeação foi importante durante um tempo, né? Porque foi surgindo novas identidades, novas formas de se existir, e a pessoa olha assim, não é homem e mulher, o que é? Eu quero. Na hora que eu estava lendo, eu fiquei lembrando que no semestre passado, no texto que eu escrevi, eu até usei uma situação da Marília Masculista, ela foi contra, que ela fala sobre a teoria feminista, pelo menos, uma das coisas mais fortes foi os pontos mais fortes da teoria foi construir a categoria mulher, e talvez o segundo ponto mais forte foi destruir a categoria mulher. Uhum. Isso na própria teoria que ela vem estudando, vem trabalhando, né? Aí, na verdade, quando eu li, pode ser nesse sentido, sabe? Porque, por exemplo, isso está em Foucault de uma maneira muito interessante, porque o Foucault chama atenção para isso, né? De como o mundo moderno, como o poder ele era gerido a partir da figura de um soberano, né? O mundo antigo, essa figura desse soberano se dissolveu, foi se dissolvendo, a estrutura do poder também foi modificada. Quer dizer, nós trocamos, o Lacan também fala disso, curiosamente, nós trocamos o mestre soberano pelo saber. E é por isso que hoje o saber é quem organiza, supostamente, a nossa... É o grande instrumento político do mundo moderno. As políticas públicas precisam de ciência, precisam de saber para poder intervir e tal. E o mundo moderno, o saber disciplinar, o poder disciplinar e tal, ele criou essas individualidades. Foucault chamava de populações. Né? Criou determinadas individualidades para, a partir da criação dessas individualidades, criar um saber sobre elas e controlar essas individualidades. Porque deixa de ser uma coisa de como é ser mulher, né? O que é uma mulher? Como é que é ser mulher? Então, você constrói um saber sobre o que é ser mulher e entrega de bandeja para a mulher, dizendo, olha, ser mulher é assim. Né? Funciona assim. Sobre discutindo sobre a compulsão, isso é uma coisa que se fala no discurso social compulsório, né? Tipo a maternidade também, né? E alguns discursos sociais, que a gente... Mulher, por exemplo, só era mulher antes, se ela fala de uma senhora aí
ela falava muito que antigamente, né, a mãe dela chegava para ela e dizia que se ela não fosse uma mulher seca, uma mulher seca, né, sem filhos. Né? Então, isso faz parte disso. Então, a construção da mulher vinha nesse lugar compulsório, assim como da Maternidade. sexualidade, da relação, das relações. Tema da Elisa, maternidade. Quer dizer, se não for... E curiosamente, a maternidade não é propriamente uma atividade feminina. Não, hoje não mesmo. Nem Antigamente, não é, mas antigamente eu estou falando do discurso, não do que a gente hoje entende, né? Mas é exatamente isso, quer dizer, para ser mulher, e isso é uma coisa interessante que aparece muito na clínica, né? Essa ordem, que às vezes é uma ordem superegóica, para as mulheres que elas têm que ser mães. É um negócio complicado, porque as mulheres, às vezes, se colocam em situações difíceis, porque fazem 1, 2, 3, 4, 5 inseminações, tem lesões, né, de uma série de ordens, é um negócio complicado. Mas entende a lógica do saber moderno, que Foucault denominou como poder disciplinar ou biopoder, é esse. Você tem as categorias, você tem o exame e a confissão, você cria um saber sobre essa população e usa esse saber para fazer um tipo de controle dessa população ou dessas individualidades, né? Foi assim com o lobo. Por Foucault, a primeira individualidade que ele teorizou foi o lobo, na História da Loucura. E é assim, um livro sensacional, uma obra... Da psicologia. Psicologia não, porque os psicólogos não leem, nem deviam ler, obrigatoriamente, mas os psiquiatras também não. Não, vai falar então, Nos 4 dias dá. Aí, falando de você, né? Que não tem aquele 4 dias da rua, né? Porque é grande, não é? Mas, enfim, essa é exatamente a partir daí que você vê como o Foucault ele é um autor de base, né? Um autor fundamental para toda essa discussão. A gente já tinha conversado sobre isso em outros momentos, né? Quer dizer, todos os estudos de gênero, a própria teoria queer e tal, todas as discussões modernas sobre corpo, política, sexualidade e tal, e etc., inevitavelmente passam por Foucault. Essa ideia do dispositivo, né? Eu vou falar um pouco, porque tem gente nova aqui, não sei se todo mundo leu Foucault, a ideia do Foucault do dispositivo da sexualidade, que é muito interessante, porque ele vai dizer isso, né? Quer dizer, o mundo antigo era regido por as nossas relações sociais e sexuais eram regidos por um dispositivo que ele chamou de aliança. Vocês encontram esse filme, né? Game of Thrones. Né? Aí a família vai casar com a outra, aí casa o príncipe com a rainha, com a princesa. Né? Tem essa lógica da aliança, que é uma lógica do mundo antigo. E as relações sociais, isso aqui só tinha dote, né? Negócio de dote, não sei o que, pagamento, esse papo todo que era do dispositivo de aliança. A partir do século XVIII, isso foi se dissolvendo. É claro que essas coisas, eu não sei se ainda existe isso hoje na face da Terra, talvez em países não ocidentais, né? Mas imagino que sim. E a partir do século XVIII, isso foi se modificando e as nossas relações sociais e sexuais passaram a se organizar ou operar a partir da sexualidade. A ideia, por exemplo, de amor, de desejo e tal. Quem é o autor fundamental dessa passagem? Shakespeare. Dizem as más línguas que quem fundou a psicanálise foi o Shakespeare. É o primeiro autor moderno onde você vai ver personagens com crises subjetivas. Não vou dizer psicológica, porque psicológica é muito pouco. Né? Com crises existenciais, etc. O Hamlet. O Lacan disse que o Hamlet é muito melhor para falar do Édipo do que o Édipo. A diferença do Hamlet para o Édipo é que o Édipo é antigo. Antigo, que eu digo assim, do mundo antigo. O saber do Édipo não está nele. O saber do Édipo está no oráculo, no destino. Não era ele, não foi ele que escolheu, entre aspas, né? Tudo bem que o Freud faz uma analogia disso com o inconsciente do Édipo. Né? Mas do ponto de vista da relação com o saber,
o saber do Édipo estava fora dele, não era produzido por ele. No Hamlet, não. O Hamlet já é uma divisão, não é, psíquica, subjetiva, que ele tem todo aquele drama psicológico, né, que é muito interessante, é muito mais moderno, não é, tem muito mais a ver com a gente, nós modernos, com a nossa subjetividade moderna, do que o Édipo. E toda essa coisa do amor, né? De que a Romeu e Julieta, né? Uma relação determinada, a gente se relaciona, porque o Romeu e Julieta tem isso, né? São duas famílias rivais, né? Que não tem possibilidade de fazer trocas. E lembrem-se que as trocas no dispositivo de aliança, o Lévi-Strauss esclarece isso, né? Quer dizer, um clã, as feministas não gostam disso, né? Mas a ideia da troca das mulheres, né? Do Lévi-Strauss. E um clã trocava as mulheres com outro clã. Não era, a matemática não é exatamente essa, porque era uma coisa meio diferente, é mais complexa o cálculo. Mas um clã, de maneira geral, assim, simplificando, um clã troca as mulheres com outro clã, quer dizer, casa as suas mulheres com os homens do outro clã, e as mulheres de lá casam com os homens de cá. Que, segundo Lévi-Strauss, tinha a ver com uma tentativa de reduzir a agressividade, né, fazer alianças, acordos entre os clãs. Lévi-Strauss é um antropólogo, né, não sei se todo mundo conhece. Então, a tal da troca de mulheres do Lévi-Strauss era exatamente uma forma de você subtrair a violência, a agressividade e fazer alianças com os outros clãs. Do Romeu e Julieta, são dois clãs, né, que não conseguem fazer aliança. Aí, o que é que acontece? Quem é que faz a aliança? O amor. Coisa linda, né? O resultado disso é que os dois morrem, né? Um grande amor tem sempre uma morte no fundo, né? Mas veja que não é, como é interessante, já é uma... O Foucault faz uma leitura fantástica do Quixote na História da Loucura, que é muito interessante, porque o Quixote é um personagem de transição entre o mundo antigo e o mundo moderno. O Foucault faz essa interpretação do Quixote, se referindo à problemática da loucura, né? Porque o Quixote ainda era um louco que tinha uma positividade, mas já era um louco considerado, um louco entre aspas, né? Um louco meio negativado, porque era um cara que andava, né, brigando com o moinho. Já tinha uma negativação do personagem do louco, né? Então, Foucault vai mostrar como o Quixote é esse personagem de transição, né? Ainda não era uma coisa propriamente da negativação da loucura, como passou a ser. Bom, mas enfim, então o dispositivo da sexualidade passou a ser aquele dispositivo a partir do qual nós nos subjetivamos. O professor tem um texto interessante sobre isso. E veio. Eu acho que ele explica bem pontualmente isso, né, na Macopá. Sexualidade, nas palavras do filósofo, sexualidade é um nome que se pode dar a um dispositivo histórico. Não a realidade subterrânea que se apreende com dificuldade, mas a grande rede da superfície, a estimulação dos corpos, a intensificação dos prazeres, a incitação ao discurso, a formação dos conhecimentos, o reforço dos controles e das resistências encadeiam-se uns aos outros, segundo algumas grandes estratégias de saber e de poder. É isso. Obviamente que nós não estamos falando de sexualidade como unicamente a prática sexual, não é? Sexualidade é um fenômeno muito mais amplo do que as práticas sexuais, sejam elas quais forem. Porque exatamente é um campo que está atravessado, é o que a gente vem estudando, né, já há algum tempo, está atravessado por discurso, por políticas, por determinações discursivas
que produzem a própria sexualidade, né? Você vê, por exemplo, a influência da internet na sexualidade. Quer dizer, é porque vocês não nasceram antes da internet. Eu nasci. Inclusive, minha clínica começou antes da internet. Não, mas aí também eu falei, né? Aí o cara tá Não, claro. porque tem que só nascer para amanhã. Também a internet ainda estava no início. Eu nem enxergava. Antes do quê? Antes disso aqui. Isso aqui? O que é isso aqui? Antes do Não, vai, a gente é bem assim. Não tinha nem computador, pô. Não existia nem computador ainda. Comecei meu... Não existia assim, aquele aparelho que você ligava no... Não, já existia. Não, já existia computador, mas ninguém tinha, porque era um negócio. Claro que a gente sempre... Mas minha filha não vai criar para adolescente, né? Não é igual a professora, não, tá dando aula. Quer dizer, Estava terminando mais tarde, né? Quando apareceu a internet. eu comecei o mestrado com a máquina de datilografia, não tinha computador, não. O computador apareceu. Ainda está lá em casa a minha máquina de datilografia, guardada lá. Quer dizer, a intensificação, por exemplo, o Foucault chamaria de prazeres, né? Que é exatamente essa correlação que o Alush faz entre o Foucault e o Lacan. A intensificação dos prazeres do corpo e das intensidades sexuais, que o Lacan chamaria de gozo, depois da internet, é um negócio impressionante. Né? Quer dizer, a pornografia, né, os vícios com a pornografia, os vícios com o videogame, né, os mais variados vícios aparecem. Isso, obviamente, tem a ver não só com a tecnologia, mas tem a ver com o capitalismo, com a criação do mercado. O mercado oferece objetos fetiche, né? É um fetiche. Você tem que ter o último, né? Não pode ser o 15, tem que ser o 20 e tantos, tem que ser o... E oferece nessa vibe de, né, com objeto, você tampa o seu buraco. Né? E o pior é que a gente cai, né? Então, tem todo o capitalismo, o mercado e etc., interessa a essa lógica capitalista e mercadológica, que é muito moderna, né? Eu falo de modernidade, historicamente falando, é do século XVII para cá. Né? E, hoje em dia, isso que agora não sei se foi a Yasmine ou foi a Suyane que falou, estamos, algumas considerações assim, né, dessas periodizações históricas, já saímos da modernidade e estamos no mundo pós-moderno, contemporâneo, pós-moderno. Né? Já a lógica da modernidade já se... Por exemplo, eu sou o Silvio Gadelha, um amigo nosso, dizia isso. Rapaz, ele é da minha geração, ele diz assim, nós somos os últimos modernos. A geração seguinte já estava, não é? Geração, né? Que a gente foi adolescente na década de 70, né? Quem foi adolescente na década de 80 já é outra vibe, né? Já é outra... Né? Enfim. Então, assim, uma transição, eu acho. Porque, por exemplo, é lógico que a minha geração, por exemplo, ela foi afetada pela internet e tal, mas nós não somos internautas orgânicos. São vocês? Meu filho tinha 5 anos, ele já... Meu filho, com 5 anos, já mexia em tudo que eu não tinha nem a noção, imaginava o que é que ia acontecer. Né? E ele já sabia de tudo, já mexia em tudo, ele já nasce com isso, já é outra vibe. Né? A gente tem que se atualizar, né? Porque senão a gente fica para trás, né? Mas fica obsoleto, né? Mas, por exemplo, vocês nunca me viram usando isso. Né? Os professores novos, certamente, isso que eu estou falando para quem está no online, eu não sei nem como é o nome. Meu nome é Data Show. Os professores novos, certamente, todos usam Data Show. A instituição praticamente aplica. Tem na sala. Quer dizer, eu nunca usei esse troço, quer dizer, usei, mas raramente eu uso, 1 ou 2 vezes. Né? Quer dizer, eu sou do tempo do GIS, né? Então é diferente. Quer dizer, as tecnologias e os discursos, eles vão alterando a sua forma de funcionamento. Né? Não é, inclusive, do ponto de vista das sexualidades.
Uma outra crítica que se faz, por exemplo, ao estudo de gênero, teoria queer, etc., tem a ver com isso. Com o fato de que exatamente a intensificação dos prazeres do corpo e o mundo moderno e pós-moderno foi dissolvendo a amarração de determinadas identificações, determinadas identidades. Vocês lembram desse papo que não é novo, já ficou caduco, né? Mas no campo da psicanálise, na década de 90, por exemplo, se discutia muito isso, a história da falência do nome do pai, né? A falência do pai e tal, que o pai não tinha mais a função de lei que tinha antes no mundo moderno, né? No mundo, né? Porque era assim, quer dizer, quando eu era criança, era uma mesa, né? Pai na cabeceira, é hora do almoço, né? A gente ficava, era um arrumo de menino, né? Eram 6 filhos, mas ninguém tem mais nem quase não tem um, né? Então tinha essa amarração na figura do pai, né? Todo mundo só almoçava quando meu pai chegava. Era o pai na cabeceira e a reca de menina, né? Em torno da mesa, né? Isso foi se acabando. Hoje eu praticamente não almoço em casa. Voltei a almoçar com a pandemia, né? Quer dizer, a gente não almoça mais em casa, a gente almoça no self-service, que é um negócio fuleiro, um ritual que é muito interessante, o ritual, né, alimentar, do almoço, do jantar. Não tem mais, né, nenhum ritual que você... É claro que a gente sempre tem, né? Você sempre pode convidar um amigo, uma pessoa, isso por si só já é um ritual, né? Mas aí, luz de vela, vinho, e aí já é outra coisa, né? Entende? Já é outra vibe, né? Outra... quer dizer, as nossas práticas, elas mudam, né? A gente vai mudando. Isso, inclusive, do ponto de vista sexual, né? Quer dizer, a liberalização, isso é uma questão importante, que era, voltando à crítica, né? A lógica liberal, ela é a ideologia fundamental do capitalismo. Tá? O neoliberalismo é outra coisa, estou falando do liberalismo, ali do século XVIII, XVII, XVIII, etc. E foi uma coisa muito importante para o mundo moderno, né? Quer dizer, a ideia de democracia, né? A liberalização e tal, a própria ideia de direito, deveres, essa coisa liberal do direito, inclusive, foi muito importante. O neoliberalismo é outro babado, vamos dizer assim, né? Aí veja que o que acontece? É esse liberalismo que promove, inclusive, a lógica do mercado. Como diz o Lacan, a gente construiu um mercado do saber e um mercado do gozo, porque passou a se oferecer saberes e objetos para a gente gozar. Então, ao mercado interessa que a gente goze. Com os objetos, ou na minha tese, que é sobre isso, eu digo isso, de que o adicto, o toxicômano, ele é o ideal do capitalismo. O capitalismo quer que a gente consuma até morrer. Se puder não morrer, é melhor para continuar consumindo. Mas não é a lógica. Não é por acaso que nós vivemos num mundo onde o principal sintoma são 2, né? Na época de Freud, era a neurose obsessiva e a histeria. Agora, são 2 diferentes. São as depressões e as adições. Curiosamente, né? Duas problemáticas em torno do objeto. Da perda do objeto, da impossibilidade da perda do objeto e do consumo do objeto. Então, houve uma intensificação do corpo, quer dizer, nosso corpo ele foi intensificado, nós passamos a ter o direito ao gozo. A reivindicação das identidades LGBTQIA+, é essa. Elas estão reivindicando o reconhecimento político e o direito de ter direito a gozar da maneira que quiser. Quer dizer, o mundo liberal permitiu isso. Quer dizer, é preciso que os estudos de gênero, antes de, e aí volta a questão da Yasmine, antes de ontologizar isso, que entendam também quais são os compromissos dos estudos de gênero da teoria queer com esse movimento moderno e pós-moderno de intensificação dos prazeres do corpo. Entende? Se você desamarra, porque o capitalismo faz isso, né? Você desamarra as identificações, você abre possibilidades de gozo, as mais diversas. Imagino que nem todo mundo conhece isso, mas o Lacan tem o famoso
a famosa topologia dos 4 discursos, né? Que eles têm uma amarração, eles têm umas setinhas, né? Vão para lá, para cá e etc. E tem o que o Lacan chamava as impossibilidades. Por exemplo, a produção nunca chega na verdade. Eu não vou fazer isso agora, senão, mas só para que vocês entendam. E o Lacan só são 4, porque são 4 lugares, são 2 equações, né? Que você vai girando e você só pode girar 4 vezes, sem mudar o lugar das letras. E aí o Lacan faz uma coisa que ele altera, ele muda o lugar das letras. Na verdade, é um lapso que o Lacan comete, mas ele acha aquele lapso muito interessante e, a partir daí, ele cria um 5º discurso, que é o discurso do capitalismo, do capitalista. E o que ele vai dizer qual é? É que o capitalismo faz exatamente isso que aconteceu no momento em que ele trocou as letras. Ele desamarra o discurso. O discurso fica sem amarração. Então, você abre, o sujeito fica numa condição potente, porque ele fica no lugar de agente, lá no discurso do capitalista, achando que pode realmente acessar todos os objetos. O mercado promove essa ilusão. Aí complica a vida do sujeito, né? A tal da castração, o nome do pai, essas amarrações todas que são amarrações do gozo, né? Do gozo do corpo, inclusive, elas podem ser dissolvidas. Porque o gozo faz isso, né? O gozo ele tem um efeito dessubjetivante para o sujeito. A gente brinca de gozar, né? Vai para a condição objetal dessubjetivada e volta. O problema é você ir e não voltar mais, que é o que acontece com o toxicômano, né? Com os adictos. Você vai com uma vibe gozosa e aí não volta, né? Vamos para o carnaval, cuidado, né? Vamos gozar no carnaval. Então vamos, não é? Solta as amarras, solta a franga e tal. Quarta-feira de cinza você tem que voltar. Tá, que volta esse ano, tá só todo mundo. Vai ser. Estou achando que você não volta, não. Eu não preciso continuar a vida, mas. Não é? É claro que a gente tem as experiências de gozo. O carnaval é o maior exemplo disso, né? É uma brincadeira de que nós vamos suspender a lei e vamos gozar da maneira que quiser. Não é verdade, porque senão a gente faz faria como acontece, tem filme, né? Tem filme, série e tal, que é aquela suspensão que um dia que você pode matar quem você quiser. Não tem uma série? Existe, não filme. É o pior dia da minha vida, não. Um dia mais difícil da vida, uma coisa assim. Uma noite de rapaz, mas ele vai sereno, vai nada todo mundo só. Baixa o carro no moço. Quer dizer, o carnaval não é isso. O carnaval é uma festa, inclusive, religiosa, né? Você sabe. É claro que ele foi perdendo gradativamente a relação direta com a religião, mas ela tem a ver com a quaresma, né? O carnaval tem uma relação direta com a Semana Santa, né? A Semana Santa é 40 dias. É interessante, né? Porque a liberação de poder comer o que quiser, né? A carne e tal, comer. É a refeição totêmica freudiana lá no Totem Tabor, né? Tem um dia que você suspende a lei e vai para farra, né? Vai gozar e tal. Mas isso é um ritual, como é o carnaval, não é? Porque se você disser, eu vou gozar de tudo que der na minha telha, aí, meu amigo, vai complicar, que você vai sair matando o povo, matando o síndico, matando... Não é isso, né? O carnaval ainda tem semblante. É claro, pode acontecer que numa brincadeira dessa, o sujeito, porque o gozo é um excesso, o sujeito se exceda e mate alguém. Vai morrer um monte de gente no carnaval, não é? Por conta que o cara dirigiu bêbado e matou. Entende? Mas o sujeito tem que voltar. Quer dizer, brinquem com o gozo da maneira que quiserem, contanto que voltem. Por falar em voltar, eu lembrei do gênio. Lá na página 7 tem assim, acho que algumas
discussão sobre a performatividade, né? Página 7. Lá no finalzinho. Em suma, se gênero é um efeito que abrange práticas discursivas, então está aberto a intervenções e ressignificações. Ressignificações é outro termo complicado. Portanto, gênero é performativo, nas palavras da Bunker. O gênero não é um substantivo, mas tampouco é um conjunto de atributos flutuantes, pois vimos que seu efeito substantivo é performativo, produzido e imposto pelas práticas reguladoras da coerência do gênero. Consequentemente, o gênero mostra ser performativo no interior do discurso herdado da metafísica da substância, isto é, constituinte da identidade que supostamente é. Nesse sentido, o gênero é sempre um efeito, aliás, um feito, ainda que não seja obra de um sujeito tido como pré-existente à obra. Essa é a tese da Butler, também para quem ainda não leu a Butler, de que o gênero ele é performativo. A Butler brinca com isso a partir das performances das drag queens, né? Ele vai mostrar como a drag performa uma mulher, por exemplo. E ele vai dizer que, bom, o que uma mulher faz é aquilo ali. Claro que a drag ela faz um exagero, não é? Mas o exagero da drag demonstra como as mulheres performam o feminino, a condição, não é o feminino, a condição de mulher. Não é? Isso vale para a mulher, vale para o homem, vale para todos os gêneros, né? O gênero não é ontológico, não existe, como eu já disse isso para vocês, isso para a psicanálise também é assim, não existe o homem e a mulher, né? Existem identificações para a psicanálise que permitem o sujeito gozar de uma maneira ou de outra, e para Butler tem essa lógica performática, né? É uma performance. Que o Preciado, eu coloquei isso exatamente para problematizar um pouquinho, porque ela, digamos, defende a tese dela, né, em cima dessa performatividade, mas o Preciado tenta furar quando ele traz a concepção de corpos abjetos. Né? Se o gênero é uma performance identitária, então eu posso dizer que o corpo abjeto também se enquadra dentro de uma identificação. Né? Será que para eu, isso é um Preciado, será que para eu me reconhecer enquanto corpo abjeto, eu preciso ser uma identificação? Eu preciso estar ligado a um gênero? Se sim, como fica a minha constituição identitária, que é outra coisa? Assim, como eu entendo, por exemplo, a Butler, lá no Problemas de Gênero, o que eu entendo é que ela diz o seguinte, que tem gente entrando aqui ainda, de que, por exemplo, a heteronormatividade compulsória, né, ela produz e sustenta essa condição binária, né, que se autoalimenta, vamos dizer assim, e para sustentar isso, ela precisa exatamente da abjeção, né? Daquilo, ela se refere diretamente à homossexualidade, mas que isso também vale para as outras sexualidades tidas como abjetas, ou seja, aquelas sexualidades que não têm um reconhecimento supostamente natural, né? Que a gente sabe também que esse natural já foi para o espaço faz tempo, né? Só quem acredita nisso é a Damares e o Bolsonaro, sei lá, na ideia de naturalidade do sexo é uma brincadeira, ninguém acredita nisso, né? Mas, quer dizer, só a moral vigente, né? Que é essa ideia de que o homem nasceu para a mulher nasceu para o homem, e isso é o natural, né? O ideal de naturalidade, que obviamente já caiu por terra para quem pensa, né? Há muito tempo, mas fica ainda, na moral, ainda é um ideal normatizador. Quem sustenta parece meio narcísico, né? Como se aquilo bastasse. Sim. Então, eu acho que ela
se refere nos corpos que importam, ela fala disso, né? Os corpos que importam. Nos corpos que importam, ela fala dessas sexualidades abjetas, de como, né, a manutenção dessa condição idealizada da sexualidade, naturalizada, né, binária, heterossexual e tal, ela precisa da expulsão dessas sexualidades abjetas. O outro texto, ela fala um pouco dos estudos pós-coloniais, né, que é muito interessante porque os estudos pós-coloniais fazem esse avanço com relação a Foucault exatamente por isso, porque eles vão mostrar isso, de que o que o Foucault chama de indivíduos modernos, né, os indivíduos que foram sujeitos e objetos, o Foucault não considera uma determinada parte dos seres que não se constituíram como indivíduos no mundo moderno. Não é? Os negros, pobres, os abjetos, né, trans e etc. Indivíduo também, só para esclarecer, não é natural. Indivíduo é uma categoria política, jurídica, psicológica, construída na Revolução Francesa, né? A ideia de ter direitos, deveres e tal, esse papo todo, que nós, modernos, de classe média, estudante da Unifor, todo mundo está nessa. Se você for preto, pobre e periférico, você não está nessa. Você não tem essa categoria. Você até vota já, né? As mulheres, por exemplo, não eram indivíduos até 33. Só passaram a votar no Brasil, né? Em 33. Então não tinha direito, entende? A briga com os feministas é essa, de que, por exemplo, mulheres, não é uma categoria muito grande. Existem mulheres e mulheres. Né? A gente está trabalhando com as mulheres que sofrem violência de gênero na pesquisa, né? Enfim, é diferente, né? Você tem uma mulher de classe média e uma mulher negra de periferia. Os efeitos e os efeitos de subjetivação são diferentes. Então, esses seres que o Agamben, que é um filósofo italiano, chama de homo sacer, ou os seres matáveis. Os homo sacer são esses seres que morrem, são matados, né? Para não dizer que morrem, são matados, e não tem a mínima consequência. A figura do homo sacer, no Agamben, essa figura era uma figura jurídica que o sujeito era considerado, ele é como se ele perdesse a sua condição humana. Né? Era uma figura do direito, né? Então, o sujeito perdia a sua condição humana. Então, ele era um... E surgiu, inclusive, na colonização em si. Se a gente for olhar por esse cuidado, né, do social, na colonização foi isso. Foi a entrada em territórios onde você não tem a humanidade, né? Você não merece, porque você não fala a minha língua, porque você não veste as vestimentas, porque você não interage, não interage. Então, essa foi a lógica, e porque, né, nosso país foi morto, praticamente. Né? A gente não tem raízes. Na escravidão, os negros eram sub-humanos. Né? E hoje em dia, na periferia, é mais ou menos isso que se mantém. O Gessé Souza, sociólogo, um grande sociólogo, vocês já devem ter ouvido falar, ele anda aí pelos Instagram da vida. Aquele livro dele, A Elite do Atraso, é muito interessante, porque ele vai mostrar exatamente o que aconteceu no Brasil. Né? No Brasil, nós tivemos a escravidão. Aí o que aconteceu? Quando acabou a escravidão, no fim do século XIX, há pouquíssimo tempo, né? Historicamente, há pouquíssimo tempo, o Brasil no século XX, começou a se industrializar. É um país eminentemente agrícola, começou a se industrializar. Essa população que saiu da condição de escravidão foi jogada para as periferias. E nunca houve nenhum tipo de política pública dirigida a essa população. O que é que deveria ter acontecido? Essa população, ela entrar numa lógica industrial, não é? Na lógica do mercado e tal, e etc. Mas no Brasil, o que é que aconteceu? Não foi isso que aconteceu com essa população. Porque quem entrou na lógica agrícola e quem manteve a lógica agrícola e industrial foram os imigrantes. A população de negros
e pobres que vieram da escravidão se mantiveram sempre até hoje nessa condição, né, de o Boaventura de Souza Santos, que é um sociólogo português muito bom, ele chama de linha abissal, né? A linha abissal qual é? É o que marca uma diferença radical entre os humanos e os não humanos. Não que ele esteja dizendo que essa população não é humana, né? Mas no sentido que essa população é considerada não humana. Acima da linha abissal, existem as diferenças sociais, econômicas, classe média, classe alta, classe baixa e tal. Mas a diferença do que está em cima e o que está embaixo, da linha abissal, é outra diferença. É outra diferença social. Exatamente. Exatamente. Essa galera da linha abissal, abaixo da linha abissal, Foucault não tratou. Entende? Foucault não... Mas também pode querer demais, né? Não vamos exigir... Essa semana me impactou muito que essa história da inteligência artificial, pediram que a inteligência artificial fizesse uma construção de uma família brasileira. Aí eu não me entendi, eu não sei se algum inglês você tem. E aí a inteligência construiu. E é uma imagem de uma mulher, as crianças, do homem, e os comentários dessa imagem é de assustar. Gente lá atrás, assim, falando coisas assim, absurdas da imagem, a ponto de falar que parece uma pessoa drogada, parece. Porque esse aí não tem nada a ver com a minha família, porque aqui no sul não é assim. Daí para pior, assim, se você quem quiser depois entrar no Instagram, o Mídia Mídia tem essa reportagem e os comentários também. E é assustador. Assim, de um impacto muito grande. Veja que o Lacan tem uma tese sobre a segregação que é sensacional. Eu acho que é uma tese muito produtiva. Ele vai dizer o quê? Que o que a gente segrega é o gozo do outro. O que é abjeto é o gozo do outro. O que o nazista segrega é a abjeção que o gozo do judeu promove. O que o branco, classe média, abjeta é o gozo do negro periférico, a maneira como ele goza. Sulista não come panelada. Panelada é abjeto, né? Para muita gente. E a população de baixa renda nordestina toda come panelada, goza comendo panelada. Entende? Hein? Não estou discutindo. Quer dizer, e o que é que aconteceu no Brasil, né? Quer dizer, quem está do lado de lá não pode gozar o que está do lado de cá. Lembre-se que o capitalismo é uma economia de gozo. A Lacan é assim. É uma economia de gozo. Lacan traduz a economia do Freud, a economia energética do Freud, aquela coisa de tensão, desprazer, descarga, prazer, aquela coisa termodinâmica do Freud. O Lacan traduz aquilo através da economia política de Marx. Essa história de tensão, descarga, isso para Lacan é gozo. É mais de gozar, mais valia, quem goza, quem não goza. Não é quem pode gozar, quem não pode gozar, porque é isso que o capitalismo diz. Né? Quem goza da mais-valia é o capitalista. Né? Que é o mais de gozar. Quem acumula gozo é o capitalista. Nós vamos distribuir os bens e o gozo no mundo ou não, né? Quer dizer, a lógica capitalista é essa. Quem pode gozar do quê? Mas tem essa novidade, que é exatamente isso de que nem Foucault, nem Lacan, por exemplo, né, trataram que é exatamente essa população que não goza nada. Isso não existe. Que não existe de você não gozar nada. No sentido dos bens, né, da divisão dos bens, do consumo, do mercado e etc. Então, essa ideia de segregação de Lacan, fiquem com ela, porque é muito interessante.
você segrega o outro, e aí tem a ver com essa objeção, né? Por que que existe uma segregação em as homossexualidades, por exemplo? É uma abjeção à forma de gozo. Pela forma de gozo homossexual, por exemplo. Isso aparece aonde, como é que aula dele? Do Lacan? Isso. Seminário 16. Seminário 16 e 17. Mas essa leitura, a partir da economia política do Marx, é no seminário 16. O título do seminário é De um Outro ao Outro. De um outro, está publicado, tem a publicação oficial das OISA, você encontra por aí. É um seminário muito bom, trabalhei muito com ele na minha tese de doutorado. Com ele, o 16 e o 17, eles são casados, né? O 18 também, mas o 18 já muda um pouco. Ele está falando do semblante, mas... Então, se for ler, recomendo ler o 16 e o 17. Eles são... Do 17 é onde ele formula essa história dos 4 discursos. E aí, a gente para por aqui ou tem mais alguma questão? Eu tenho uma coisa aqui. Diz aí. Que é um questionamento, depois que o autor, que inclusive eu não tenho que estar sofrendo que provavelmente já como. É o quê? O autor desse texto aí é uma mulher. Né? Tem doutor, se mexe. Pode ser Cris, né? A gente não sabe. Enfim, mas depois que ele apresenta o curso, ele vai fazer um comentário sobre críticas né, de trabalho e especial com relação a ele. Faz uma pergunta mas ele pergunta se a sexualidade, e aí provavelmente está relacionada a sexo mesmo, define esse controle dos corpos, quem não está dentro do espectro do sexo. Vai para onde? Eu sei que o seu discorda dessa ideia, né? Mas por isso está em outras pessoas, se alguém tem outras ideias, assim, de quem está fora dessa lógica do sexo. Por exemplo, a sexualidade. Está controlado também a partir dessas ideias? Não está, significa estar também isso. Não, eu estou pensando, né? Porque ele coloca que a Butler coloca para o corpo. A lógica é discursiva, ela é discursiva, ela não é propriamente uma lógica da prática sexual. Né? Que o fato de você, como eu já lhe disse, já declarei para vocês que não acredito nessa história de neutralidade. Né? O sujeito pode até se dizer neutro e tal, e até tudo bem, sem nenhum problema. Mas não existe perigo do corpo não gozar. Ele goza de alguma maneira, né? E não existe neutralidade para o gozo do corpo. Mas aí o fato de você, mesmo que, supondo que fosse possível isso, você está fora dessa dinâmica das classificações sexuais, é preciso saber se está fora da lógica discursiva que implica nisso. Né? Tem um documentário do Catara na Netflix que é Os Diários do Andy Warhol. De o quê? Os Diários do Andy Warhol, artista, Andy Warhol. Ah, o Andy Warhol. Aí tem uma parte muito interessante dos diários, etc. Um documentário, né? Porque o Andy Warhol era nitidamente homossexual, assim, nos seus períodos, mas ele se classificava na década de 50, né? Enfim, como assexual, né? E aí ele tinha parceiros, né, ao longo da sua vida, e aí ele ficava assim com essa parte assim, do sexo em si, como é que era para ele, né? E aí a questão da sexualidade dele, ele, sei lá, cada um faz sexo de um jeito. Se para ele era sentar e assistir desejo com o cara, beleza. Aquela é a forma de gozar um pouco dele, né? Então, o voyeur que tá ali só veio tirando fotos ali e depois ia reproduzindo. Ele, de certa forma, estava capturado por essa ótica, mesmo que não necessariamente dentro dessa norma, né? Aí soa meio sexualidade como o Freud, né? Sexualidade como... O fato de você não ter prática sexual não quer dizer que você não tenha sexualidade. Não é a mesma coisa. Sexualidade é do corpo, não é uma questão É. de produção subjetiva, né?
Sobre isso também, eu acho que é justamente isso. Eu acho que quando o sujeito diz assexuado, ele está falando de sexualidade no sentido genital, né? Necessariamente no sentido genital. Não necessariamente no sentido da outra manifestação de sexualidade cristã. Sim. A própria psicanálise dele, os primórdios do ser ensaio, já está pensando sobre isso, né? Então, como que a nossa sexualidade ela é perversa por um corpo. Sendo assim, a gente pode pensar, tipo, tá, ok, não importa que a pessoa vai fora da lógica, mas será que qual é o impacto? Será que é impacto grande ou ínfimo? Ou não tem? Será que a pessoa está dentro, enfim, da mesma lógica que segue as pessoas que transam? Dá uma boa pesquisa. Dá uma boa pesquisa. O pessoal para fazer entrevistas. É um bom projeto de mestrado aí, né? Mas eu acho que não dá ainda também falou, porque isso não faz fotografia, né, meu filho? Para eu sou popona. Só se precisa, for preparado, né? Diz, Ariane. Não, só falando que eu também tenho dificuldade de compreender esse fórum, porque para mim está todo mundo dentro de uma lógica discursiva. Né? Então, de certa forma, isso opera bem efeitos. O mais próximo de estar fora dessa lógica é o autista. E aí também tem toda aquela discussão do autismo dela. Não, estou falando do autismo, estou falando da febre, da epidemia de autismo, que hoje 80% é erro de psiquiatra que não sabe o que é autismo. Né? E diz que é autismo. Não, estou falando do autismo mesmo. Raiz. Porque qualquer coisa hoje em dia é autista. O Messi é autista, né? Então, qualquer coisa é autista, autismo. O autista é esse que meio que faz um tipo de ruptura com o outro, né? O grande outro. Não entra nesse laço. E ainda assim, não é verdade, porque o autista não está completamente fora, porque senão ele viraria macaco, cachorro, viraria animal. Né? Não é o que acontece. Né? Você sair dessa dimensão simbólica não existe, até porque o autista fala também e tal, não tem... Né? Depende, inclusive, de como é que se apresenta o autismo. Então... Não vamos discutir isso hoje. Isso aí dá pano para as mangas pro resto do ano. Outra. Bom, acho que podemos terminar por hoje, então, né? Tá bem? E aí, na próxima semana, a gente pode... a ideia, como eu disse para vocês, a nossa metodologia, vamos dizer assim, é usar os textos para suscitar questões. Né? Não é uma... Não, próximo quarta-feira de cinza, não. Daqui a 15 dias. Dia 1º. Tá bom? E o próximo texto ele é muito parecido com isso. Né? Ele acompanha algumas questões. Então, é mais para a gente suscitar essas questões e encaminhar outras leituras mais primárias, vamos dizer assim, como Foucault, Butler, Preciado e tal. Tá bem? O próximo, boa pergunta. Como é o nome do próximo, gente? Tem lá, tem na programação. É do Mikovski, se não me engano. Bom, deixa eu parar aqui a gravação. A teoria queer é a questão das diferenças, por uma análise da norma da administração.